Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam animados, porque com o vídeo de hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre. Estamos chegando aí à metade do nosso ano letivo, do nosso período letivo. Viva! E nós vamos começar falando de termoquímica. Então nós vamos falar sobre termoquímica. O nome termoquímica já sugere o que significa esse conteúdo, né? Termo de temperatura. É o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Querem ver alguns exemplos? A queima do carvão, por exemplo. Quando o carvão queima, né? A gente coloca o carvão para queimar, ele libera uma energia na forma de calor. Quando a gente acende uma vela, a energia na forma luminosa. A pilha libera a energia na forma elétrica, né, na forma de energia elétrica, e o motor do automóvel é a energia mecânica. As reações químicas, elas podem tanto liberar quanto absorver calor. Por exemplo, a reação do carbono com o oxigênio, que é a combustão, né, formando o gás carbônico. Ela libera calor, né, combustão libera calor. Essa reação é dita exotérmica. Quando uma reação absorve calor, como por exemplo o carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico, essa reação, para acontecer, você precisa fornecer calor para o carbonato de cálcio, senão ela não acontece. Então o carbonato de cálcio absorve calor, essa reação é endo para dentro, endotérmica, tá? Então reações exotérmicas são aquelas que liberam calor e endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Como que é feita essa medida de liberação ou absorção de calor? É através dos equipamentos chamados de calorímetros. Aqui a gente tem um esquema de um calorímetro, tá? Ele tem água dentro, tem um termômetro para a gente medir a temperatura, tem um agitador para garantir a homogeneidade da amostra. E aqui não aparece, mas tem um compartimento onde é colocado uma amostra, por exemplo, carbono, para reagir com oxigênio, é dado uma faísca, né? Um exemplo de reação. A combustão. A combustão é uma reação que libera calor. Então, quando ocorre a reação aqui dentro, esta reação vai liberar calor para a água, né? E o termômetro vai sentir essa diferença de temperatura. Então, através dessa diferença de temperatura, é medida a energia absorvida ou liberada das reações. Para garantir que esse é realmente o calor da reação, é colocado aqui envolto da água um isolante térmico, né? E colocado aqui um sistema totalmente fechado para garantir que o calor medido no termômetro é o calor aqui de dentro e que o calor não foi perdido para fora. Agora, quando a gente está falando do calorímetro, nós estamos falando de uma reação fácil de ser medida porque ela está em condições controladas. Mas as reações normalmente elas acontecem no sistema aberto, no ambiente. Por exemplo, quando eu estou lá no laboratório, eu pego um becker, eu estou fazendo na nossa pressão ambiente, certo? Essa energia de uma determinada reação que acontece à pressão ambiente, a gente chama de entalpia. Essa energia da reação que acontece na temperatura ambiente, pressão ambiente, a gente chama de entalpia, representada pela letra H. Nós não temos como calcular a entalpia de todas as reações, mas nós temos como calcular a variação da entalpia, o delta H. Delta, pessoal, sempre representa uma variação, e a variação é sempre o processo final menos o processo inicial. Então, o delta H, a variação da entalpia, vai ser a entalpia final da reação menos a entalpia inicial da reação. Então, todas as moléculas íons, elas têm energia interna. Quando você está fazendo uma reação, o que acontece? Você está rompendo algumas ligações para formar novas ligações, porque é isso que é uma reação química, rompimento de ligações, formação de novas ligações, né? Aí nós temos, então, o seguinte esquema, reagentes indo para produtos. Imagine que a energia dos reagentes, vamos dizer aqui em valores, seja 10 kJ, e a energia dos produtos seja 5 kJ, né? Ou seja, a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Para formar os produtos, aqui eu preciso só de 5 kJ, mas eu tenho 10. Ou seja, 5 vão ser usados para formar o produto, e os outros 5? Os outros 5 vão ser liberados na forma de calor, né? Eles sobram, e sobram na forma de calor. Esta reação libera calor, então esta reação ela é exotérmica.
né? Exotérmica porque ela libera calor, certo? Como eu tenho aqui variação de entalpia, né? Entalpia de 10, entalpia de 5, por exemplo. O que é a variação de energia? É a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. No caso, nós estamos falando de entalpia, o delta H, a variação de entalpia, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso, a entalpia dos produtos, ali a gente deu um valorzinho de 5, e a dos reagentes a gente deu um valor de 10. Quanto que ficaria, no caso, esse delta H de 5 menos 10? Nesse caso, 5 menos 10 daria menos 5. É um valor negativo, tá? Então, toda vez que a reação for exotérmica, você vai saber pelo seu delta H, que o delta H dá um valor menor que 0. Nesse caso, deu menos 5. A reação libera calor nesse caso. Então, toda vez que delta H é negativo, a reação é exotérmica, libera calor. Ok? Agora, se eu tiver outra situação em que eu tenho reagentes formando produtos, mas neste caso a energia dos reagentes for menor, vamos colocar aqui um valor de 5 e um valor de 10 para os produtos, né? Ou seja, a energia dos produtos é maior que a dos reagentes, o que vai acontecer? Para formar os produtos, para o reagente se transformar em produto, esse produto precisa de uma energia de 10 kJ, mas o reagente só tem 5. Então, como que ele vai formar se ele não tem energia suficiente? Bom, aí ele precisa absorver calor, absorver energia, tá? Para que a reação aconteça, certo? Primeiro ele absorve, adquire a energia necessária para depois formar o produto, certo? Então, esta reação aqui, ela vai ser endotérmica, tá? Quando a energia dos produtos for maior que a dos reagentes. Em outras palavras, né? Se a gente tem ali a variação da entalpia, que é a energia dos produtos menos a dos reagentes, né? Nesse caso ali, a gente disse que os produtos tinham um valor de 10 e os reagentes de 5, a variação da entalpia, 10 menos 5, dá um valor de 5 positivo. Então, toda vez que a reação precisar absorver calor para acontecer, ou seja, toda vez que ela for endotérmica, o ΔH, a variação de entalpia, vai dar um valor maior do que 0 para vocês, tá? Então, ΔH menor que 0, exotérmica. Energia dos reagentes maior que produtos, exotérmica. ΔH maior que 0, endotérmica. Energia dos produtos maior que a dos reagentes, endotérmica, tá? Existe uma forma da gente medir no laboratório isso daí, da gente saber se ela é endotérmica ou exotérmica. A gente não consegue saber o valor exato da variação da entalpia, mas a gente consegue saber se a reação é endotérmica ou exotérmica através de um experimento feito em laboratório. Digamos que você pega uma reação com bromo, por exemplo, para fazer ali no Becker, e você verifica que ela solta vapores quentes, tá? Na química a gente diz o seguinte, a gente tem um recipiente e lá dentro está acontecendo uma reação. O local onde está acontecendo a reação, a gente diz que é o sistema. O sistema é a porção que eu quero analisar, é onde está acontecendo a minha reação. E tudo que estiver fora dali, a gente chama de vizinhança. Tá? Então, a partir do Becker para cá é tudo vizinhança, o universo é a vizinhança, tá? E dentro aqui do Becker é o sistema, que é onde eu quero analisar, certo? Então, se eu verifiquei que tá vapores quentes para fora ali, então significa que essa reação tá liberando calor, né? Para a vizinhança, do sistema para a vizinhança. Se ela tá liberando calor para a vizinhança, essa reação é exotérmica, certo? Se eu colocar um termômetro aqui dentro, eu vou verificar que a temperatura do sistema está diminuindo, porque ela está liberando o calor para fora, né? Já com o gelo, com a fusão do gelo, acontece o contrário, né? O meu sistema lá dentro é o gelo, certo? O gelo, para ele derreter, eu preciso aquecer, certo? Ou seja, eu preciso fornecer calor para o sistema, da vizinhança para o sistema, certo? Então, se eu colocar minha mão no Becker, eu vou sentir frio, porque o gelo está absorvendo o calor da minha mão. Essa reação é endotérmica. Na vizinhança, eu sinto o frio, tá? A temperatura da vizinhança diminui, mas a temperatura lá dentro, se eu colocar um termômetro lá dentro, eu vou ver que a temperatura está aumentando, certo? Porque é uma reação endotérmica, ela está absorvendo o calor de fora, certo? Essa é uma forma, então, de saber se a reação é endotérmica ou exotérmica.
Agora, olha essas duas reações aqui. Numa equação termoquímica, a gente tem que mostrar os estados físicos das substâncias, nesse caso, sólido, líquido e gasoso, certo? Aqui eu tenho o valor do ΔH, da entalpia, da variação da entalpia padrão, que é feita nas condições padrões, de menos 286,6 kJ. Isso aqui me indica que é uma reação exotérmica pelo sinal negativo, ou seja, uma reação que libera calor. E para a formação de 1 mol de água, ela libera 286,6 kJ, ok? Nesse caso, pessoal, eu tenho que, da onde que surgiu esse ΔH? Da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tudo que eu tenho para cada flecha é produto, o que eu tenho para cá é reagente, certo? Todas as vezes que eu tiver substâncias simples, veja aqui, H2. H2 é só hidrogênio ligado com hidrogênio, né? Então, uma substância simples. Pura, né? Porque eu só tenho ela no seu estado mais comum, que é o estado gasoso, essa substância vai ter uma entalpia padrão de 0. Não precisa aparecer em tabela. Toda vez que for simples, substância simples pura, ela tem estado padrão 0, ok? Então, aqui eu tinha um exemplo de uma reação exotérmica, mas olha aqui. Eu tenho o carbonato de cálcio, que forma óxido de cálcio, e gás carbônico. Essa reação tem um ΔH padrão, uma entalpia padrão de mais. Mais significa que é endotérmica, significa que eu preciso fornecer calor para que essa reação aconteça. 178 é o valor absoluto em quilojoules que ela absorve por mol de carbonato de cálcio decomposto. Ok? E aqui estão os gráficos, pessoal, como que eu interpreto estas reações. Veja, eu tenho aqui um gráfico no eixo Y de entalpia versus caminho da reação. Aqui, quanto mais alto, maior o valor, eu tenho a entalpia dos reagentes alta e a entalpia dos produtos baixa, né? Então, o que que acontece? Eu tenho reagentes indo para produtos, certo? Reagentes indo para produtos com uma energia baixa, digamos de 5 aqui e de 10 aqui. É aquela coisa, a diferença da entalpia no ΔH é produtos menos o reagente, vai ser um valor de menos 5. Deu um ΔH menor que 0, então a reação é exotérmica, ela libera calor, né? Ao contrário aqui, se eu tenho uma reação onde os produtos, eu tenho uma energia maior que os reagentes, né? Reagentes indo para produtos. A energia dos produtos é alta, 10, e a dos reagentes é 5. O ΔH é produtos menos reagentes, ou seja, 10 menos 5, então o ΔH vai ser um valor de 5, positivo. ΔH maior que 0, essa reação precisa absorver calor para acontecer, a entalpia aumenta. Então, essa reação é endotérmica. Tá? Então, se você tiver dúvida quando tem gráfico na sua frente para analisar, você faça o seguinte, coloque uma reação genérica de reagentes indo para produtos e se pergunte, né? A energia dos produtos é maior que dos reagentes? Coloca valores quaisquer lá, 10 aqui, 5 aqui. Ou seja, quando os produtos tiverem energia maior que os reagentes, o que que vai acontecer? Você sabe que o ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes, ou seja, o ΔH seria, nesse caso, 10 menos 5, ΔH igual a 5. Então, seria positivo. Positivo é uma reação endotérmica, né? Você já sabe que é uma reação endotérmica. Então, qual gráfico representaria melhor isso? Onde os reagentes têm energia menor que a dos produtos? Aqui. Esse seria um gráfico de reação endotérmica. Uma boa aplicabilidade dessas reações endotérmicas e exotérmicas são através das compressas quentes e compressas frias. Quando tem alguns atletas que se machucam durante a prática dos esportes, né, eles têm saquinhos com componentes ali dentro e água do outro. Quando eles quebram, eles misturam essa substância com água, esse saquinho ele pode aquecer ou pode resfriar. Isso acontece por conta da reação química que está acontecendo ali dentro. Por exemplo, o cloreto de cálcio, né, quando ele está ali dentro do saquinho, né, está separado da água, quando ele quebra, ele mistura com a água, essa reação é uma reação do tipo exotérmica, ΔH aqui negativo. Se essa reação ela é exotérmica, ela libera calor. Então, quando eu colocar essa compressa na minha perna, eu vou sentir esquentar o meu machucado, porque é uma reação exotérmica, ela libera calor para a vizinhança. Agora,
O nitrato de amônio é um exemplo de uma compressa fria, porque quando ele é quebrado e misturado com a água ali, esta reação de formação do nitrato de amônio produz uma reação cujo ΔH é de mais 26,3 kJ por mol. É uma reação, nesse caso aqui, endotérmica. Ela absorve calor. Então, quando eu colocar no meu machucado, a reação vai absorver calor da onde? Da minha perna. Eu vou sentir esfriar a minha perna machucada. É uma reação endotérmica, certo? Então, é um exemplo aí das compressas de emergência. Existem alguns fatores que influenciam nas entalpias das reações. Quais são? Estados físicos dos reagentes e produtos, a temperatura, o estado alotrópico dos reagentes e produtos e a quantidade de reagentes e produtos. Então, vamos ver cada um. Estado físico dos reagentes e produtos. Aqui eu tenho, pessoal, 3 reações que são iguaizinhas. Gás hidrogênio mais um meio de oxigênio formando água. A diferença entre essas 3 é aqui no produto, o estado físico do produto. Num caso é gasoso, líquido e sólido. Vejam, nesse caso eu estou convertendo gasoso, gasoso, continuando com o estado gasoso. Aqui de gasoso eu estou passando para líquido. E aqui dos reagentes gasosos eu estou passando para sólido, né? O que está acontecendo com o valor absoluto aqui das entalpias? Eles estão aumentando, né? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que a passagem de gasoso para gasoso tem um menor valor de entalpia do que de gasoso para líquido e de gasoso para sólido, tá? Isso acontece por quê? Porque o normal é a gente passar de sólido para líquido e depois para gasoso, né? Esse seria o normal. Cada etapa dessa, sólido, líquido e gasoso, ela tem uma energia envolvida. Agora, toda vez que eu passo né, o inverso tem valor ao contrário, de gasoso para sólido, eu estou pulando uma etapa, então a energia envolvida é maior, por isso que a entalpia é maior. Lembrando que aqui, os valores que eu tenho que olhar são os valores absolutos, né, porque todas elas são exotérmicas, né, esse menos indica que são reações que liberam calor, mas eu poderia ter outro exemplo de reação aqui em que os valores fossem positivos. Nesse caso, eu olho o valor absoluto, tá? Outro efeito que a gente tem é a temperatura. Olha essas duas reações aqui de gás hidrogênio reagindo com gás cloro, formando ácido clorídrico. São reações iguaizinhas. Qual é a diferença? Uma delas foi feita a 15 graus Celsius e outra a 75 graus Celsius. Notem que o valor absoluto também está aumentando aqui, quando eu tenho 75 graus Celsius. Isso é meio óbvio, porque a quantidade de energia liberada quando eu tenho mais calor sendo fornecido para a reação é maior do que aquela reação onde eu tenho uma menor temperatura, né? Outro fator que afeta bastante o valor da entalpia é o estado alotrópico dos reagentes e produtos. Veja, a alotropia, nós já falamos disso lá atrás, né? Nas primeiras aulas de revisão. Alótropos são aquelas substâncias que são substâncias simples, né? Por exemplo, o carbono, tá? O carbono. Só que o carbono ele pode se rearranjar na forma tetraédrica ou na forma hexagonal. Aliás, na forma hexagonal, no caso do grafite, ou na forma tetraédrica, no caso do diamante. Então, as duas são substâncias simples, né, puras, formadas por um único elemento, ligadas a ele mesmo, só que o que muda é a disposição, o arranjo espacial desses átomos, né? Então, eles são alótropos. O fato de um estar rearranjado na forma hexagonal vai formar o carbono grafite, que é aquele comunzão que a gente escreve, né, no nosso lápis. E o outro é o diamante, aquele muito raro, né? Simplesmente o fato deles estarem ligados de forma diferente no espaço, certo? Veja que aqui o grafite tem um valor menor de entalpia do que o diamante. Isso acontece porque o estado alotrópico mais estável é menos reativo, né? Tudo em química tende ao mais reativo. O que mais tem na natureza é o mais estável, e mais estável significa menor energia. Nesse caso, menor entalpia, tá? Então, o estado alotrópico mais estável vai ter menor valor de entalpia. Mais estável é o que mais é encontrado na natureza, né? O que é mais encontrado na natureza, o grafite ou o diamante? O grafite, né? Tanto que ele é vendido aí bem baratinho, e o diamante é raro, difícil e caro de encontrar. Outro fator que afeta é a quantidade de reagentes e produtos.
A entalpia, pessoal, ela é uma propriedade que a gente chama de extensiva. Uma propriedade extensiva é aquela que varia de acordo com a quantidade, tá? Então, vejam aqui que eu tenho duas reações iguaizinhas, tá? Da combustão do gás metano, que é o metano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, tá? Gás carbônico e água. Esse valor de entalpia é de menos 890 kJ. Aqui embaixo, eu tenho exatamente a mesma reação, porém, é uma reação com o dobro de quantidade de cada um dos reagentes. E, como consequência, também o valor da entalpia vai ser o dobro da entalpia original, tá? Então, toda vez que eu tiver a entalpia, esse valor de entalpia aqui, se for para 1 mol, é o que a gente chama de entalpia molar, por mol de reagente. A partir do momento que eu tenho mais de 1 mol, se eu quiser saber a entalpia molar, eu tenho que dividir pelo número de mols que ela está sendo multiplicada ali. E como que funciona a entalpia nas mudanças físicas? Bom, vamos pegar a água como exemplo. A água, quando sai da geladeira, no estado sólido. A água no estado sólido, quando ela passa para a água no estado líquido, né? Ela está absorvendo calor. Ela está num lugar mais quente, né? Eu tirei da geladeira, então ela vai absorver calor para se transformar no estado líquido através do processo chamado de fusão. Para isso, ela precisa absorver uma quantidade de 7 kJ, ok? Agora, digamos que eu pego aquela água e coloco numa panela e passo a aquecer. Ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor, através do processo chamado de vaporização. Esse processo, para transformar de líquido para vapor, absorve 44 kJ, tá certo? Então, se absorve energia, esses processos onde ela vai passando de sólido para líquido para vapor são processos todos endotérmicos, onde ela absorve calor, tá? E se para passar de sólido para líquido absorveu 7, de líquido para vapor absorveu 44, isso significa que a sublimação, que vai de sólido para vapor, ela vai absorver 51 kJ, que é o somatório desse 7 e desse 44, porque ela tem que passar por todo esse processo aqui, tá? Esse é um processo, são processos endotérmicos. Agora, a entalpia, pessoal, gravem bem na cabeça. Tudo que acontece no processo direto é o contrário, mas com o mesmo valor no processo inverso. Então, pega aqui, ó. De líquido para vapor era a vaporização. De vapor para líquido, a gente chama de liquefação. Se ela absorvia 44 kJ para ser transformada para vapor, ela vai liberar 44 kJ para transformar de vapor para líquido. Vejam que é o processo inverso, o valor é o mesmo, mas aqui ela libera 44, então seria um valor de menos 44 kJ. E aqui é um valor de mais 44 kJ a entalpia, tá? Se de sólido para líquido, ela absorvia 7 kJ, de líquido para sólido, ela vai liberar os mesmos 7 kJ. Então, aqui tem o valor de menos 7 e aqui tem o valor de mais 7. Nesse caso, é a solidificação, tá? E a ressublimação, no caso que seria de passagem de vapor diretamente para sólido, teria que liberar um valor total, que é o somatório desses dois, que seria de menos 51 kJ, tá certo? Então, como que eu calculo a variação desses processos? Vamos ver como que calcularia a variação de entalpia de vaporização. O que é a vaporização? A vaporização é a passagem de líquido para vapor, né? Esse processo aqui, ó, de líquido para vapor. Qual que é o estado final? Vapor. Qual que é o estado inicial? Líquido. Então, o ΔH de vaporização, a variação da entalpia, é o processo final, que é a entalpia no estado vapor, menos a entalpia no estado líquido, tá? M significa molar, que é por mol de substância, ok? E como que ficaria a variação da entalpia de fusão? O que é a fusão? A fusão é esse outro processo aqui, né? Fusão é a passagem de sólido para líquido. Então, qual que é o estado final? Líquido. Menos, qual que é o estado inicial? Sólido, né? Então, é assim que calcula o ΔH de fusão. E o ΔH de sublimação? Como que ficaria? O estado final qual que é? Vapor. O estado inicial qual que é? Sólido. Seria a entalpia de vaporização menos, no estado vapor, menos a vaporização, a entalpia no estado sólido, tá?
Agora, indiferente, pessoal, por onde ele vai passar, se ele vai de sólido para líquido e depois para vapor, ou se ele vai de sólido direto para vapor, a variação da entalpia de sublimação vai ser a mesma, calculando assim ou calculando assim. Assim como somando a variação da entalpia de vaporização e de fusão. Porque o que é que está acontecendo aqui? Veja bem, se eu quiser a sublimação, eu estou querendo o processo daqui para cá. Ou seja, ele teve que passar pelo processo de vaporização e fusão. Então, eu posso somar essas duas que vai me dar o processo ΔH de sublimação, tá? Lembrando que a entalpia, né, é o calor transferindo a pressão constante. Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho, tá? Nos Estados Unidos, em 1947, a explosão de um navio cargueiro carregado... Cadê a caneta? Tá aqui. De fertilizante nitrato de amônio causou a morte de 500 pessoas. A reação ocorrida pode ser representada pela equação. Tá aqui a equação do nitrato de amônio, se compõe em gás nitrogênio, gás oxigênio e água. É a mesma reação que causou um acidente recentemente aí, né, que foi bastante divulgado na mídia, matou muitas pessoas. Ele está pedindo, nesse processo, quando a decomposição de 1 mol do sal ocorre. Ele quer saber se é liberação, absorção ou liberação, absorção de calor. Bom, a gente já sabe pela reação e pelo sinal negativo que essa reação é exotérmica, né? Reação exotérmica significa que libera calor. Então, todas as opções de absorção de calor eu já vou anular aqui, ok? Ela libera calor. Quanto que ela libera? Bom, veja bem, nós temos que lembrar que a entalpia, a variação da entalpia é uma propriedade extensiva, ela depende da quantidade. Depende da quantidade. Então, aqui, este valor de entalpia é para 2 mols de nitrato de amônio. Agora, ele está me pedindo no exercício para 1 mol. Então, a gente tem que fazer uma regrinha de 3, né? A cada 2 mols de nitrato de amônio, ela libera 411,2 kJ. E se for 1 mol de nitrato de amônio, aí ela vai liberar X. X dá um valor de 205,6 kJ. Então, a resposta correta é liberação e 205,6 kJ. Deixei aqui alguns outros exercícios para vocês tentarem fazer também, tá? E é isso, pessoal. Se vocês, por acaso, não conseguirem fazer os exercícios mesmo com a resposta, por favor, busquem no atendimento, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, busquem no atendimento. Se cuidem. Um abraço.